Chegamos à nossa última aula das aulas voltadas ao primeiro ano, né? Então, segunda etapa, quarto bimestre. E nessa última aula a gente vai ver uma resolução de exercícios envolvendo logaritmos e funções logarítmicas. Então, iniciando aqui com a questão 1, que diz o seguinte: considere A, B e C números reais positivos, com A, B e C todos diferentes de 1, e é informado que o logaritmo de B na base A é igual a 2. É dito ainda que o logaritmo de A na base C é igual a 3/5. E pede que a gente conclua o valor do logaritmo de C na base B. Muito bem, então vai ser uma dessas alternativas. Inicialmente, vamos aplicar a definição para esse logaritmo aqui, ó. Logaritmo de B na base A igual a 2. Então, aplicando a definição, A elevado a 2 é igual a B. A elevado a 2 é igual a B. Façamos a mesma coisa para esse outro logaritmo. Logaritmo de A na base C, que é igual a 3/5, segundo o enunciado. Quando aplicamos a definição, obtemos que C elevado a 3/5 é igual a A. C elevado a 3/5 é igual a A. Bem, então aplicada a definição nos dois logaritmos que foram dados, vamos agora em busca do valor do logaritmo de C na base B. Então, logaritmo de C na base B vai ser igual. Vou fazer o seguinte, vou substituir esse B por A ao quadrado, certo? E esse C aqui, na verdade eu tenho C elevado a 3/5 igual a A. Vou fazer o seguinte, observa aqui, C elevado a 3/5 igual a A é a mesma coisa que dizer que C é igual a A elevado a 5/3. Por quê, professor? Vamos ver. Observa. Se eu elevar, tá? Eu vou trocar. É como se eu passasse esses 3/5 para o outro lado. Mas aqui é a explicação, ó. É como se, partindo desta igualdade, eu elevasse ambos os membros da igualdade ao inverso de 3/5. 5/3. Ou seja, a A vai ficar elevada a 5/3. Note que 3 vezes 5 é 15, 5 vezes 3 é 15. Então, ficaria 15 dividido por 15, que dá 1. Tá? Então, quando eu elevo os dois membros pelo inverso de 3/5, esse expoente aqui fica 1, ou seja, ele não precisa aparecer. Tá? Então, é isso. Log de C na base B, no lugar do C, eu vou escrever A elevado a 5/3. E no lugar do B, eu vou escrever A ao quadrado. Certo? Bem, nós vimos que tem uma propriedade que faz esse expoente vir para cá multiplicando pelo inverso, né? Lembra disso? Assim, ó. Aqui no expoente 2, então isso vai ficar 1 sobre 2, que multiplica esse logaritmo de A elevado a 5/3 na base A. Muito bem, gente? Esse 2 estava aqui, ó. Mas pela propriedade, a propriedade 5, que nós vimos na aula passada, na aula retrasada, na verdade, na aula 3. Desculpa, na aula 2. Eu vou colocar o link aí para vocês, tá? Propriedades dos logaritmos. Então, esse expoente 2, que aparece na base do logaritmo, ele pode vir como sendo
um fator multiplicando o logaritmo, só que o inverso dele, ok? O 2 estava aqui, ele vem para cá multiplicando, só que 1 sobre 2. Bem, daí a gente também tem uma consequência da definição, que quando nós temos logaritmo de um número na mesma base, esse expoente aqui passa a ser o resultado. Então, vou repetir esse número meio vezes 5/3. Certo? Repetir aqui o meio e aplicando aquela consequência da definição, da mesma aula da propriedade de logaritmo citada anteriormente, o fato de ter aqui mesma base e mesmo logaritmando, então o resultado é esse expoente. E aí, fazendo a multiplicação aqui, a gente encontra 5/6. Certo? Letra D. Fica a dica que dá para resolver essa questão de outras maneiras diferentes. Tá? Essa aqui foi apenas uma. Na sala eu fiz questão de resolver diferentemente desta, já para que vocês tenham esses dois pontos de vista. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Nossa questão 2, que diz o seguinte: a equação 3 elevado a log de x ao quadrado na base 3, menos 9 elevado a log de 3x na base 9, igual a 0, admite em R alguma dessas alternativas. Então, vejamos. Vou botar aqui, ó. Lembre-se que uma das consequências da definição que nós vimos era a seguinte, que A elevado a um logaritmo de B na base A era igual a B. Tá? Essa consequência, ela chama muita atenção porque a gente tem aqui A elevado a um expoente, onde esse expoente é um logaritmo. Então, no primeiro ponto de vista, parece ser algo difícil, mas não é. É só você perceber que se a base da potência é igual à base do logaritmo, então o resultado é o logaritmando. O resultado dessa potência é esse B aqui. Bom, dito isso, a nossa equação inicial, log 3 elevado a log de x ao quadrado na base 3, essa expressão aqui, ó, é simplesmente x ao quadrado. É simplesmente x ao quadrado, porque a base da potência é a mesma base do logaritmo. Tá? Então, o resultado é o logaritmando. O mesmo vale para 9 elevado ao logaritmo de 3x na base 9. Base da potência igual à base do logaritmo, o resultado disso é o logaritmando 3x. Então, como dizia, utilizando essa consequência da definição, a nossa equação inicial, que eu estou repetindo aqui, ela vai se resumir a isso aqui é x ao quadrado, menos isso aqui é 3x, igual a zero. Então, a equação logarítmica, né, ela se resumiu a uma equação quadrática, que colocando x em evidência, a gente tem essa expressão aqui, né? Colocando x em evidência, veja que x vezes x é x ao quadrado e x vezes menos 3 é menos 3x. Bom, se eu tenho um produto que está dando zero, é porque, ó, se eu tenho um produto entre dois termos que está dando zero, é porque um deles é zero ou o outro termo é zero. Ou x é zero ou x menos 3 é zero. O fato de x menos 3 ser zero implica dizer que x é igual a 3. E o primeiro fato já nos dá um possível valor para x igual a zero. Diante dessas respostas, a gente pode afirmar que essa equação admite duas raízes positivas? Não. Duas raízes diferentes? Sim. Por que não é a letra C? Porque 3 é positivo, mas 0 não é. 0 é nulo. Então, por isso não é a letra C. Uma única raiz maior que 5? Nenhuma das duas. Uma única raiz menor que 5? As duas são menores que 5. Tá? Bem, gente, qualquer dúvida, posta aí nos comentários.
Vamos então agora dar uma olhadinha na questão 3, que diz o seguinte: um professor de matemática propôs o seguinte problema aos seus alunos. O problema era: determine o valor preciso da seguinte expressão. A expressão é x igual ao log de meio, mais o log de 2/3, mais o log de 3/4, mais o log de 4/5, mais, repete-se um padrão, até que se chega ao log de 9/10. O padrão é o seguinte, ó, o denominador do primeiro logaritmo é o numerador do seguinte. E daí o denominador 3, ó, é o próximo numerador. Denominador 4 é o próximo numerador e assim vai. Ó, denominador 9, próximo numerador. Bom, observado esse padrão e lembrando também, vou botar aqui, ó, lembre-se daquela propriedade de logaritmo que diz assim, ó, logaritmo de x sobre y, logaritmo de uma divisão numa base A, isso é igual ao log do numerador, o log de x na base A, menos o log de y na mesma base. Então, o logaritmo ele transforma divisão em subtração. Da mesma forma, ele transforma multiplicação em soma. Certo? Associe divisão com subtração, multiplicação com soma. Bem, então lembrando dessa fórmula, o nosso x vai ser igual. Log de meio é log de 1 menos o log de 2. Tá? O log de meio é isso. Mais. Esse mais aqui é este. Agora o log de 2/3 é o log de 2, o log do de cima, menos o log do de baixo. Certo? Então, o log de 2/3 é esse aqui, ó. Mais, esse mais aqui é este. Agora, o log de 3/4 é o log de 3 menos o log de 4. Mais o log de 4/5. Log de 4 menos o log de 5. E assim sucessivamente, gente. Até que a gente chegue ali no final e escreva que o log de 9/10 é o log de 9 menos o log de 10. Pois bem, feito isso, aplicamos simplesmente essa propriedade. O que é que a gente faz agora? Só observar que o logaritmo de 2 aparece duas vezes, só que um ele é positivo e outro ele é negativo. Então, eles se cancelam. O mesmo ocorre com o de 3. Ó. Log de 3 menos log de 3. Log de 4 menos log de 4. Log de 5 estaria aqui na frente e aqui o menos o log de 5. Mesma coisa aconteceria com o log de 9 e aqui teríamos o menos o log de 9. Lembrando que esses pontinhos, esses aqui, ó, bem como estes, estão representando aqui um padrão que é o que ocorre, tá? Para que a gente não precise escrever tudo, mas que a gente entenda que esse padrão já enunciado aqui vai se repetir aqui, tá? Note então que x se resumiu ao primeiro, que é o log de 1, menos o último, que é o log de 10. Tá? Daí, aplicando as consequências da definição, o logaritmo de 1 em qualquer base, inclusive na base 10, lembra disso? Ó, quando não tem base é porque a base é 10, o logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Então, isso aqui é 0, log de 1 é 0. E o logaritmo de um número na mesma base que ele, pois aqui é 10 também, ó, o logaritmo de um número na mesma base é 1. O logaritmo de 10 na base 10 é 1. Daí x é igual a menos 1. Ok? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários, tá? Muito bem. Apenas uma curiosidade é que desse x aqui, já que x é o log dessa subtração, só por curiosidade, observar que x poderia ser escrito como sendo um logaritmo de 1 sobre 10. 1 sobre 10. Logaritmo de 1/10, tá? Ou ainda o logaritmo de 0,1. Certo? Só por curiosidade, logaritmo de 0,1 é menos 1. Sempre, tá, gente? Não foi só nesse exercício, não. Sempre. Então, vamos à questão 4. Ela diz o seguinte.
admita que S de x igual a 4 elevado a x mais 2 elevado a x mais 1 e D de x igual a menos 2 elevado a x mais 40 representam, respectivamente, a oferta e a demanda de uma mercadoria. E daí, nessas condições, a oferta será igual à demanda quando x for igual a. Muito bem. Então, o enunciado nos fala que essa equação, dentro de algum contexto, representa a oferta, e esta outra equação não, função, tá? Esta função representa a oferta e esta outra função representa a demanda. E ele quer saber quando que a oferta vai ser igual à demanda. Então, isso vai acontecer quando a função S de x for igual à função D de x. Ou seja, quando 4 elevado a x mais 2 elevado a x mais 1 for igual a menos 2 elevado a x mais 40. Mais 40. Beleza? Muito bem, então vamos resolver essa equação aqui. Já prevendo que aqui tem base 2, vou fazer o seguinte, esse 4 eu vou escrever como 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Concordam que 4 é 2 ao quadrado? Nosso 4 está elevado a x. Então, 2 ao quadrado é elevado a x. Certo? Mais 2 elevado a x mais 1 é 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Estou fazendo aqui aquela propriedade de potência, só que no caminho inverso. Ó. Porque se eu tivesse o produto de potências de mesma base, eu repetiria a base e somaria os expoentes. Ó. X mais 1, x mais 1. Estou fazendo o caminho inverso. Quando eu tiver uma soma no expoente, então eu repito a base duas vezes, ó, sendo que elas multiplicando-se entre si, e aí cada um dos fatores fica com um destes expoentes. O x fica para o primeiro, o 1 fica para o segundo. Já vou fazer o seguinte, esse menos 2x, eu vou escrever ele no primeiro membro, vai ficar mais 2x não, 2 elevado a x, tá? Me desculpem. Menos 2 elevado a x, quando no primeiro membro fica positivo, 2 elevado a x. Mesma coisa eu vou fazer com 40. Vou escrever como sendo menos 40, igual a zero. Confere? Muito bem. Agora o que nós podemos fazer? Observa que a propriedade agora a ser aplicada seria aquela em que eu repito a base e multiplico os expoentes. Gente, 2 vezes x, vocês concordam que é a mesma coisa que x vezes 2? Se concordam, então observem que eu posso fazer então essa escrita aqui. Explico já por que eu fiz isso. Ó, aqui qual é a propriedade? Repete a base, multiplica os expoentes, 2 vezes x. Aqui, ó, seria a mesma coisa, porque eu ia repetir a base e multiplicar os expoentes. X vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes x. Professor, mas por que você fez essa inversão? Explico já. Ou já explico direto, ó. Vamos lá. Aqui eu tenho 2 vezes 2 elevado a x mais 2 elevado a x. Gente, 2 vezes esse objeto aqui, mais uma vez esse objeto. São 3 vezes esse objeto ali, ó. Reforçando, eu tenho 2 vezes 2 elevado a x, mais uma vez 2 elevado a x. 2 mais 1 dá 3, o quê? Vezes 2 elevado a x, está aqui. Menos 40. E aí, por que é que eu fiz essa troca, essa permuta do 2 com x aqui? Porque agora, observe que o que nós obtemos é, na verdade, uma equação quadrática. Quando eu fizer 2 elevado a x igual a n, tá? Vou fazer uma troca de variável. No lugar de 2 elevado a x, vou escrever n. Então, vai ficar n ao quadrado, mais 3n, porque 2 elevado a x eu não chamei de n, menos 40, certo? Igual a zero. Então, nós temos uma equação quadrática que, resolvendo, eu vou usar aqui aquela técnica da soma e produto. Dois números que multiplicados deem menos 40 e somados deem menos 3. Tá? Esses dois números, vamos pensar um pouco.
5 vezes 4 dá 40. 1 tem que ser negativo. E a soma tem que ser menos 3, então é menos 8 e 5. 5 vezes 8 é 40, desculpa. Falei 5 vezes 4, né? Então, gente, menos 8 vezes 5 não dá menos 40? Confere. E menos 8 somado com 5 não dá menos 3? É isso mesmo que você ouviu, menos 3, porque a fórmula da soma e produto é menos a soma, tá? B é 3, a soma é menos 3. Se o coeficiente B é 3 positivo, a soma é menos 3, é esse número negativo. E realmente, menos 8 com 5 dá menos 3. Então, confere essas duas respostas aqui para N, só que nós queremos o valor de x, né? Então, substituindo, primeiramente eu vou ter 2 elevado a x igual a menos 8. 2 elevado a x igual a menos 8. Gente, não há... 2 elevado a x é uma função exponencial, né? A gente viu que o resultado dela é sempre positivo. Não há nenhum valor para x que torne esse resultado negativo. Então, para esse primeiro caso, não existe solução. Ok? Certo? Confere? 2 elevado a x é uma função exponencial. E nós vimos que o gráfico dela está sempre acima do eixo x. Ela não vale sequer zero, quanto menos um número negativo. Então, por isso aqui não existe solução. Contudo, no segundo caso, eu vou pegar 2 elevado a x e igualar a 2 elevado a x igual a 5. Bom, 2 elevado a x igual a 5 é uma equação exponencial que eu não posso igualar as bases, mas aí eu posso aplicar aqui a definição de logaritmo. Aplicando a definição, 2 elevado a x igual a 5 é a mesma coisa que o logaritmo de 5 na base 2 igual a x. Tá? A base da potência passa a ser a base do logaritmo, o resultado da potência passa a ser o logaritmando e o expoente passa a ser o resultado do logaritmo. Pode ver que se eu aplicasse a definição de volta, nós teríamos 2 elevado a x igual a 5. Muito bem, então x é o log de 5 na base 2. Quando a gente vai procurar as alternativas, não tem nenhuma destas, né? E aí você pode pensar, então deve ter errado alguma coisa. Não, vamos manipular essa equação aqui. Observe que o logaritmo de 5 na base 2, eu posso escrever como sendo, utilizando aquela propriedade de mudança de base, como sendo o logaritmo de 5 na base 10, dividido pelo logaritmo de 2 na mesma base 10. Tá? Por que eu escolhi a base 10? Gente, porque ao analisar as alternativas, observa que todas as alternativas, os logaritmos estão na base 10. 1 sobre o log de 2 na base 10, 2 log de 3 na base 10 dividido pelo log de 2 na base 10, log de 2 na base 10 mais log de 3 na base 10 sobre log de 2 na base 10. Enfim, todos estão na base 10. Então, por isso, o valor que tínhamos encontrado, que era o logaritmo de 5 na base 2, eu resolvi escrever esse logaritmo na base 10, utilizando a mudança de base. Então, ficou o logaritmo do de cima dividido pelo logaritmo do de baixo. E ainda, observa que o logaritmo de 5 pode ser escrito como o logaritmo de 10 dividido por 2. O de baixo eu vou repetir, tá? De fato, note que 10 dividido por 2 dá 5. Ok? Pois bem, gente. Daí, o que é que nós temos? Que, utilizando aqui no numerador a propriedade dos logaritmos, o logaritmo de uma divisão é a subtração dos logaritmos. Então, vai ser o log de 10 menos o log de 2, ambos na base 10, né? E vou repetir o log de 2 embaixo. Cuidado, você não pode cancelar esse log com esse não, viu? Porque aqui é uma subtração. Se fosse uma multiplicação, podia. Pois bem,
Por fim, a gente vai fazer o seguinte: o log de 10 na base 10 dá 1. E vou repetir ali, log de 2 na base 10 sobre log de 2 na base 10. Observa que essa resposta aqui é exatamente a alternativa D. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Agora na questão 5, uma questão da UFAM, diz o seguinte: considere a equação, considere então esta equação aqui, ó. E considerando essa equação, ele afirma que A e B são números reais positivos, tais que a ele dá ainda a informação que ln de B é igual a 6 e diz que ln de A é positivo, é maior do que zero. Onde esse ln, gente, vamos lembrar aqui, na verdade, colocar como observação, tá? Nós costumamos trabalhar no ensino médio com o logaritmo na base 10, mas pode ser, como já foi dito, um logaritmo em qualquer base positiva e diferente de 1. Pois bem, uma dessas bases positivas e diferente de 1, ela é bem particular, bem especial e tem grande utilidade no cálculo, que é um assunto, que é uma disciplina do nível superior. Então, a observação é a seguinte: se nós estivéssemos considerando o logaritmo de x na base e, onde esse e é aproximadamente 2,71, então isso é a mesma coisa que ln de x, tá? O que é que eu quero dizer com isso? Que o logaritmo natural é aquele mesmo logaritmo que estamos acostumados, sendo que na base é, ok? É isso que estou querendo dizer. Onde é aproximadamente igual a 2,71. Só para deixar ainda mais claro, eu estou dizendo que esse é como se fosse o número π, que é 3,14. É na verdade um número irracional, mas aqui a gente está trabalhando com a aproximação dele. Então, quando o logaritmo tiver a base e, tá certo? Que é aproximadamente 2,71, então a gente representa ele dessa forma, ln, que significa logaritmo natural ou logaritmo neperiano. Beleza? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Voltando à nossa questão, dadas essas informações, podemos concluir que a soma das soluções é igual a algum desses valores. Bom, gente, vamos lá. Iniciando daquela equação que foi dada, a elevado a x menos 1 igual a b elevado a 1 sobre x, eu vou fazer o seguinte: nos dois lados desta equação, eu vou colocar o logaritmo ln, que é o logaritmo que a gente tem algum conhecimento a respeito dele na questão. Então vai ficar ln de a elevado a x menos 1 igual ao ln de b elevado a 1 sobre x. Então reforço que nós tínhamos uma igualdade, né, que pediu para considerarmos que essa igualdade verdadeira, né? E o que eu fiz então? Coloquei nos dois lados da igualdade o logaritmo neperiano. Agora, aproveitando para lembrarmos, vou botar aqui, lembre-se, o logaritmo tem uma propriedade importante, que seria a seguinte: o logaritmo de x elevado a n numa base a é igual a n, que multiplica o logaritmo de x nesta mesma base. Tá? Nós provamos essas propriedades na aula 2, qualquer coisa dê uma olhadinha aí. E insisto então que quando nós tivermos um número aqui no expoente, tá? do logaritmando, a propriedade faz esse número descer para cá, para frente do logaritmo, e passa a multiplicar o logaritmo. Então esse n que estava aqui, ó, é como se ele viesse para cá, para frente do logaritmo, e passa a multiplicar o logaritmo. Bom, o logaritmo neperiano, tá, faz a mesma coisa. Então esse x menos 1 que é expoente passa a multiplicar o logaritmo neperiano de a. Então vai ficar x menos 1 multiplicando ln de a. E do outro lado, mesmo jeito. Esse expoente 1 sobre x passa a multiplicar ln de b. Certo? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Bom, é chegado então a hora
da gente substituir ln de b por 6, já que foi dado, tá? Mas antes eu também vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Então a gente vai ficar com x vezes ln de a menos ln de a, tá? ln de a vezes x dá isso, x vezes ln de a, e ln de a vezes menos 1 dá menos ln de a. Aqui do outro lado, eu vou ter ln de b é 6, então vai ficar 6 vezes 1 dá 6 sobre x. Confere? ln de b é 6, 6 vezes 1 dá 6 e repete o x. Nessa equação, eu vou admitir que x é diferente de zero, tá? E vou multiplicar ambos os membros da equação por x. Multiplicar tudo por x. Então aqui vai ficar x ao quadrado ln de a, x ao quadrado ln de a, menos x ln de a, x ln de a. Esse 6 sobre x, vou passar para o primeiro membro, só que quando eu multiplico por x, vai ficar só 6. Na verdade, menos 6, igual a zero. Vamos recapitular? Quando eu multipliquei por x, o primeiro termo ficou x ao quadrado ln de a. Quando eu multipliquei por x o segundo termo, ficou x ln de a. Tá aqui, ó. E quando eu multiplico esse terceiro termo aqui, x vezes 6 dá 6x, dividido por x dá 6. Passando para o primeiro membro, fica menos 6. Então, nós temos aqui uma equação quadrática, tá? E ele quer saber a soma das soluções dessa equação. Muito bem. É só você lembrar também, botar assim, lembre-se que a soma das soluções da equação quadrática, x1 mais x2, é menos b sobre a, tá? A propósito, aproveito para lembrar também o produto. O produto x1 vezes x2 é c sobre a, tá? A gente não vai usar o produto não, vai usar a soma. Então, usando a soma aqui, x1 mais x2 vai ser igual a menos da fórmula, ó. Aí b, quem é b? B é o número que acompanha o x, então é menos ln de a, menos ln de a. Professor, como assim? É o número que acompanha o x? Sim, gente, ln de a é um número, tá? A gente, sabendo quem é a, calcularia o logaritmo desse número, seja qual for o resultado, ln de a é um número. E esse número é negativo, por causa desse sinal aqui. Então, o coeficiente b é menos ln de a, está aqui em cima, ó. No lugar do b, menos ln de a. E o coeficiente a seria aquele que acompanha o x ao quadrado, ln de a. Muito bem, então a gente conclui que x1 mais x2, menos por menos dá mais, ln de a dividido por ln de a dá 1, então dá 1 positivo, ok? Letra C. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Muito bem, então vamos à nossa questão 6 agora. Nessa questão 6, diz o seguinte: o gráfico que representa uma função logarítmica do tipo, aí foi dada essa função logarítmica aqui, tá? Veja que é uma função logarítmica composta, ó, porque ela está somando aqui o 2, que é uma função constante, com a função logarítmica, sendo que ela está multiplicada por a e o logaritmando ainda tem um b multiplicando x, então é uma função logarítmica composta. Afirma que a e b são reais e afirma ainda que passa pelos pontos de coordenadas 1/50 e 6, ou seja, quando x for 1/50, y é 6, tá? E 1/5 e 2, ou seja, quando x for 1/5, y é 2. Esse gráfico cruza o eixo x em um ponto de abscissa, é o que queremos saber, tá? Então, o que temos a fazer aqui é substituir, tá certo, os valores? Então, primeiro vamos fazer x igual a 1 sobre 50 e substituir na função. Então, vai ficar f de 1 sobre 50, onde tem x, eu coloquei 1 sobre 50, igual a 2 mais a, que multiplica o logaritmo de b vezes 1 sobre 50.
No lugar do x, de novo, 1 sobre 50. Certo? E isso é igual a 6. Certo? Porque quando x for 1 sobre 50, a gente sabe que ao colocar 1 sobre 50 na função, o resultado esperado vai ser o número 6. Então, olhando simplesmente essa parte aqui da expressão, a gente tem uma equação logarítmica. Subtraindo 2 nos dois membros, eu vou ter que a logaritmo de b sobre 50 é igual a 4. Confere? Sim, né? Porque esse 2, como se ele passasse para o outro lado, menos 2. 6 menos 2 dá esse 4. Beleza? Muito bem. Agora eu posso passar esse a que está multiplicando dividindo. Então eu vou ter aqui que o logaritmo de b sobre 50 é igual a 4 sobre a. 4 sobre a. O a estava multiplicando, passou dividindo. Tá? Posso fazer isso porque eu sei que esse a vai ser diferente de zero, né? Na verdade, tenho que impor essa condição. Senão, não poderia fazer isso, não. Muito bem. Na verdade, a tem que ser diferente de zero, porque se a for zero, então ficaria 0 vezes o logaritmo, e aí a gente não teria esse termo, e eu não poderia chamar isso de função logarítmica. Então, a é diferente de zero, sim. Bem, o que eu ainda posso fazer aqui? Podemos fazer o seguinte. Aplicando aquela propriedade, o logaritmo de uma divisão é a subtração dos logaritmos. Então, isso é o log de b menos o log de 50 igual a 4 sobre a. Certo? O logaritmo transforma a divisão numa subtração. Beleza? Muito bem, gente. Daí eu vou isolar log de b. Log de b vai ser igual a 4 sobre a mais o log de 50. O log de 50 dá para a gente calcular, tá certo? Mas por enquanto eu vou deixar assim. Vou calcular agora não, mas dá para a gente calcular. Muito bem. Vamos ver então o que aconteceria agora se eu substituir 1/5 na mesma função ali. X igual a 1/5. Então, nós teríamos, começando tudo de novo, tá? Agora para 1/5, então f de 1/5 vai ser igual a 2 mais a log de b vezes 1/5. Isso vai ser igual a quanto, gente? Quando x for 1/5, y é 2. Muito bem. Daí, a exemplo do que eu fiz anteriormente, eu vou trabalhar com essa expressão aqui, ó. Vou subtrair 2 nos dois membros. Então, eu vou ter que, subtraindo 2 nos dois membros, que a vezes o logaritmo de b sobre 5, porque b vezes 1 dá b, dividido por 5, b sobre 5. Vai ser igual a 0. Confere? Por quê, pessoal? Esse 2 passa para o outro lado, fica menos 2. 2 menos 2 dá esse 0 aqui. Dividindo ambos os membros por a gente chega então à conclusão que log de b sobre 5 é igual a 0. Ficaria 0 sobre a, porque a ia ficar aqui embaixo, mas 0 sobre a vai dar 0. Certo? E daí a gente ainda pode fazer o seguinte. O logaritmo de b sobre 5 é a mesma coisa do log de b menos o log de 5. Certo? Igual a 0. Beleza? Daí, o log de b é igual ao log de 5. Log de 5. Porque aqui, né, menos log de 5 passa para o outro lado, log de 5. Muito bem, gente. Então, eu tenho que o log de b é 4a mais log de 50. E o log de b é igual ao log de 5. Então, eu posso igualar, não posso? Essas duas expressões? Igualando. Como assim, professor? Ó, o logaritmo de b é essa expressão.
sendo que o logaritmo de b também é essa expressão. Então, eu posso igualar as duas. 4 sobre a mais o log de 50 é igual ao log de 5. Ok? Note que eu posso escrever, então, que 4 sobre a é igual a o log de 5 menos o log de 50, né? Subtrair log de 50 nos dois membros. Muito bem. E agora eu vou fazer a propriedade inversa daquela em que o logaritmo de uma divisão é a subtração dos logaritmos. Eu vou então fazer isso aqui, ó. O log de 5 menos o log de 50 é o log de 5 dividido por 50, certo? Essa subtração de logaritmos eu posso transformar no logaritmo da divisão. O log de 5 menos o log de 50 é a mesma coisa do log de 5 dividido por 50, beleza? Estou fazendo aquele caminho inverso. Muito bem, só que essa divisão dá quanto, gente? 5 dividido por 50 dá 1/10. Dá 1/10. Tá? E o logaritmo de 1/10, a gente viu ainda há pouco, na questão anterior, que isso é igual a menos 1. 4 sobre a vai ser igual a menos 1. Tá? Só reforçando, caso você não lembre, o logaritmo de 1 sobre 10, usando de novo essa propriedade aqui, ó, é a mesma coisa do log de 1 menos o log de 10. Daí o log de 1 é 0, log de 1 é 0 e o log de 10 é 1. Claro, log de 10 na base 10, tá? E o log de 1 é 0 em qualquer base. Então, 0 menos 1 dá menos 1, justamente. Log de 1/10 é menos 1. Bom, daí a gente pode obter agora o valor de a. Multiplicando a nos dois membros, eu tenho que 4 é igual a menos a. Multiplicando por menos 1, a gente vai ter que a é igual a menos 4. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários, tá certo? Gostaria de retomar essa igualdade aqui, ó. Log de b igual a log de 5. Gente, de fato, se log de b é igual ao log de 5, tá? É porque implica dizer que b é igual a 5. Né? É como se nós cancelássemos esse logaritmo com esse, já que eles têm a mesma base, b é igual a 5. Ok? Muito bem. Então, a gente tem os valores de a e de b, e aí a gente pode agora, naquela função inicial, ó, na função inicial, trocar a e b pelos valores obtidos, certo? Então, vamos fazer isso aqui. A nossa função de x vai ficar 2 mais, ó, no lugar do a, vou colocar quem? Menos 4. 2 mais menos 4, que multiplica o log. No lugar do b, vou colocar 5. 5 vezes x. Ou simplesmente, f de x é igual a 2 menos 4 log de 5x. Certo? Claro que não. Mais por menos dá esse menos aqui. Bem, e aí a gente quer saber, a pergunta é, esse gráfico cruza o eixo x em um ponto de abscissa. Gente, se ele cruza o eixo x, tá? Isso ocorre quando y é igual a 0, né? O gráfico de uma função cruza o eixo x quando y é igual a 0, tá certo? Qualquer função. Para cruzar o eixo x é porque y é igual a 0, beleza? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Fazendo f de x igual a 0, fazendo f de x igual a 0, que é o mesmo que fazer, ou seja, y igual a 0. Temos. Então, ó, isso aqui vai ser 0. Então, vai ficar 0 igual a 2 menos 4 log de 5x.
certo? Vou somar 4 de log de 5x nos dois membros, equivalente a passar esse menos 4 log de x para o primeiro membro, log de 5x, né? Igual a 2, beleza? Aqui era menos, ó, passou para o primeiro membro, ficou positivo. Vou dividir os dois membros por 4, então vai ficar log de 5x igual a 2 sobre 4, mas 2 sobre 4 é meio, né? Então a gente vai ter log de 5x igual a meio, certo? Bom, agora é aplicar a definição de logaritmo. Aplicando a definição, a base aqui é 10, né? 10 elevado a meio é igual a 5x. 10 elevado a meio é igual a 5x. Ok? 10 elevado a meio, gente, é a raiz quadrada de 10. Tá? Lembra aí, a raiz quadrada de qualquer número é esse número elevado a meio. Igual a 5x. Finalmente, divido ambos os membros por 5. E a gente tem que x é raiz de 10 dividido por 5. Pessoal, qualquer dúvida, postei nos comentários, tá? Eu tive que pegar uma folha auxiliar porque essa questão eu usei um espaço maior do que eu esperava para ela. Possa ser que você encontre uma maneira mais fácil de resolver ela, tá certo? Mas aqui, de imediato, foi a maneira que eu encontrei. Então, resposta certa, a letra C. Qualquer dúvida, postei nos comentários. E dando continuidade à nossa aula, né? Restam duas questões. Nesta questão 7, é dito que x e y pertencem aos reais positivos, e é dito que o log de x na base 8 mais o log de y ao quadrado na base 4 é igual a 6. É dito isso aqui. Aqui na outra, que o log de x ao quadrado na base 4 mais log de y na base 8 é igual a 10. Quer saber o valor então da raiz quadrada de x vezes y? Muito bem. Essa primeira expressão é a soma de logaritmos. Tá? Se tivesse a mesma base, eu poderia aplicar aquela propriedade, mas não posso. Então cuidado, tá? Não dá para aplicar a propriedade direto não aqui. No entanto, eu vou escrever essas duas bases, aqui 8 e 4, na base, vou forçar a aparecer uma base 2, tá certo? Vai ficar assim, ó, log de x na base 2 a terceira, mais log de y ao quadrado na base 2 ao quadrado, certo? Esse 8 ficou 2 a terceira, e esse 4 ficou 2 ao quadrado, igual a 6. Muito bem. Aí a gente tem uma propriedade, já citada nesta aula, em que esse expoente aqui, ele vem aqui para frente do logaritmo, sendo multiplicando, tá? O inverso. Assim, ó. Esse 3 vem para cá 1/3, multiplicando logaritmo de x na base 2. Certo? Entendido? Esse 3 aqui, expoente, ele vem para frente do logaritmo, só que o inverso dele, 1/3. A mesma coisa vai acontecer com esse 2 aqui. Vem para frente do logaritmo, fica meio, vezes o logaritmo de y ao quadrado na base 2. Isso tudo igual a 6. Reforçando que esse 2, ele vem para frente do logaritmo, só que o inverso dele fica meio, por isso aqui ficou meio, ó. Ele saiu daqui e veio para cá, meio. Muito bem. E agora, esse 1/3 vai vir aqui para cima do x, ó, utilizando aquela propriedade inversa, em que o expoente pode vir para cá, para frente do logaritmo, agora ele vai aqui para cima. Estou fazendo o caminho inverso. Então vai ficar log de x na base 2 elevado a 1/3, mais, mesma coisa vai ocorrer aqui, ó, log de y ao quadrado elevado a meio, tá? Vou botar aqui um parênteses, elevado a meio, na mesma base 2. Isso igual a 6. Muito bem. Eu podia já ter escrito aqui simplesmente só y, porque vai ficar 2 vezes meio dá 1. Y elevado a 1 é somente y, tá? E aí agora você tem uma soma de logaritmos de mesma base. Então,
isso pode ser, através daquela propriedade, escrito como sendo o logaritmo do produto dos logaritmandos na mesma base. Então vai ficar x elevado a 1/3, x elevado a 1/3, vezes y, igual a 6. Ok, gente? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Insisto em dizer que esse 2 multiplica meio, dá 1. Ficaria y elevado a 1, que não precisa aparecer, por isso ficou só y aqui. Beleza. Daqui, para a gente terminar com esse primeiro logaritmo que foi dado, eu posso escrever que, aplicando a definição, eu posso escrever que x elevado a 1/3 vezes y é igual a 2 elevado a 6. Tá? 2 elevado a 6, que é 64, né? Ok? Entendido essa parte? Apliquei a definição, ó. 2 elevado a 6 é igual a esse produto. Então, esse produto é 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é 64. Vamos guardar esse resultado e fazer o mesmo com o outro logaritmo ali, certo? Então, o mesmo, gente. Qualquer coisa, dá uma pausazinha e tenta repetir o mesmo procedimento para ver se você acerta. Nós aqui vamos dar continuidade. Então, esse 4 eu vou escrever como 2 ao quadrado, tá? Vou botar assim, ó. Da mesma forma. Isso vai ficar log de x ao quadrado na base 2 ao quadrado. Log de x ao quadrado na base 2 ao quadrado. Somado com log de y log, né? Faltou aqui o g. Log de y. Aqui a base é 8. Vou colocar a base aqui, então, 2 elevado a 3. Certo? Igual a 10. Igual a 10. Daí, utilizando aquela propriedade, ó, esse expoente vem para aqui para frente, fica meio. O inverso do quadrado, o inverso do expoente 2, meio. Que multiplica esse logaritmo de x ao quadrado na base 2. A mesma coisa vai ocorrer aqui. Esse 3 vem para cá para frente, o inverso, né? 1/3. Muito bem. Log de y na base 2. Igual a 10. Esse meio vai para cá para frente, ó. Mesma coisa esse 1/3. Ops, para cá, ó. E daí a gente vai ter log. Já vou fazer o seguinte, ó. Meio vai ficar multiplicando esse 2, porque vai ficar x ao quadrado elevado a meio. O 2 vai multiplicar o meio, vai ficar só x, tá? Log de x na base 2, mais log de y elevado a 1/3. 1/3 vem para cima do y, na base 2, igual a 10. E por fim, como os dois logaritmos têm a mesma base, agora eu uso aquela propriedade. Qual? Aquela que diz que eu vou ter então aqui o logaritmo de x que multiplica y elevado a 1/3 na base 2 igual a 10. Certo? A soma dos logaritmos foi transformada no logaritmo do produto. E aí aplica a definição, como eu fiz ali, e eu vou ter então que x que multiplica y elevado a 1/3 é igual a 2 elevado a 10. 2 elevado a 10. Muito bem. Guarda também esse resultado. E eu agora vou combinar esses dois resultados. Se eu tenho igualdades verdadeiras, 2 elevado a 10 é 1024, né? Pode deixar 2 elevado a 10. Na verdade, esse 64, eu vou preferir escrever ele como sendo 2 elevado a 6, como era antes. Aqui, ó, 2 elevado a 6. Muito bem. Então, agora, eu tenho duas igualdades verdadeiras. Eu vou fazer o seguinte com as duas igualdades. Vou multiplicar as duas igualdades. Beleza? Isso. Termo a termo, tá? Vai ficar x elevado a 1/3 vezes y multiplicando x vezes y elevado a 1/3. De novo, vou precisar de um auxílio aqui no papel, porque o espaço ficou pequeno. Então, nós temos x elevado a 1/3 vezes y igual a 2 elevado a 6. Essa primeira
desculpa, essa primeira igualdade aqui, ó, e temos ali a segunda, que é x vezes y elevado a 1/3 igual a 2 elevado a 10. O que eu estou sugerindo que a gente faça agora, multiplicar termo a termo. Então, x elevado a 1/3 vai multiplicar x, vai dar x elevado a 1/3 mais 1 vezes y elevado a 1 mais 1/3 igual a 2 elevado a 6 mais 10. Por que que deu isso, gente? Acompanhe. Quando eu multiplico esse x por esse x, tá? Repete a base, somos expoentes. O expoente aqui é 1. Quando eu multiplico esse y por esse y, somos expoentes. O expoente aqui é 1. Tá? Expoente 1. E agora aqui do mesmo jeito, repete o 2 e somos expoentes. Muito bem, agora efetuando essas operações, eu vou ter x elevado a 4/3 vezes y elevado a 4/3, não é? Porque, ó, 3 vezes 1 dá 3, somado com esse 1 dá 4, 4/3. É igual a 2/16. Perdão, 2 elevado a 16. Muito bem. Posso, então, já que os expoentes são iguais, então eu posso, como se colocasse em evidência, colocar x vezes y elevado a 4/3 igual a 2 elevado a 16. Certo? Como é que eu faço agora? Eu posso, com o intuito de... Porque veja que no final das contas, o que eu quero calcular é a raiz quadrada de xy. A raiz quadrada de xy, de x vezes y, é x vezes y elevado a meio. Muito bem. Não, primeiramente eu vou fazer o seguinte, para não ficar difícil. Eu vou repetir essa mesma expressão, 4/3. Repetir a mesma expressão. Do outro lado, do mesmo jeito, 2 elevado a 16. Então, repetir a mesma expressão, sendo que desse lado eu vou colocar elevado a 3/4, que é o inverso de 4/3, ó, e do outro lado eu sou obrigado a colocar a mesma coisa. Professor, por que você elevou os dois lados a 3/4? Porque meu objetivo aqui era fazer esses dois termos, quando multiplicados, d em 1. Então vai ficar x vezes y elevado a 1. Beleza? Foi esse o objetivo. Só que se eu elevar a 3/4 desse lado, eu sou obrigado a elevar a 3/4 do outro lado. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Pois bem, então aqui a gente ficou com x vezes y, porque vai ficar 4 vezes 3, 12. 3 vezes 4, 12. 12 sobre 12 dá 1. E do outro lado ficou 16 vezes 3 dividido por 4. 16 vezes 3 dá 48. 48 dividido por 4 dá 12. 2 elevado a 12. Certo? Ou ainda 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 3, 12. Muito bem. Como eu disse, o que eu quero é a raiz quadrada de xy. Então agora é só elevar a meio nos dois membros. Eleva a meio aqui. Eleva a meio do outro lado. Elevei a meio nos dois membros. Ó, aqui apareceu meio. O outro lado também apareceu meio. Isso aqui vai ser a raiz quadrada de xy, que é o que nós queríamos. E isso aqui vai ser 2 elevado a 6, porque 12 vezes 1 dá 12, dividido por 2 dá 6, tá? Que dá 64, né? Então, qual é a resposta aqui? Letra D. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. E agora sim, vamos à nossa última questão, né? Vamos fechar com a questão da UFRN. Por sinal, foi do vestibular que eu fiz para ingressar na UFRN. Uma questão muito bacana que diz assim: se o logaritmo de A vezes B é 7 e o logaritmo de A dividido por B é 3, então quer saber o valor dessa expressão aqui. Tá? Bem, primeiramente, o logaritmo de A vezes B igual a 7, eu posso escrever isso como sendo o logaritmo de A mais o logaritmo de B igual a 7.
porque o logaritmo transforma a multiplicação em soma de logaritmos. A mesma coisa, ou similar, né? Posso fazer aqui. O logaritmo da divisão é o log do primeiro menos o log do segundo, igual a 3. Bom, por último, agora eu vou trabalhar essa expressão que ele quer saber o valor dela. Gente, observa que aqui o logaritmo está ao quadrado e aqui o logaritmo também está ao quadrado, tá? Esse quadrado aqui ele pode vir para cima do log. Esse quadrado não faz parte do b, não é log de b ao quadrado. É o logaritmo de b ao quadrado. Isso é a mesma coisa que o log ao quadrado de b, certo? Então eu tenho uma diferença entre dois quadrados. Essa diferença entre dois quadrados eu posso escrever como sendo o produto da soma pela diferença de dois termos. Então a soma do primeiro termo, que é o log de A, com o segundo termo, que é o log de B. A diferença do primeiro termo, log de A, pelo segundo termo, que é o log de B. Certo? Porque é uma diferença entre dois quadrados, tá? Que lá de fatoração, que vem de produtos notáveis. Isso aqui é um produto notável. Produto da soma pela diferença de dois termos. Fazendo essa multiplicação, a gente chega nisso. Bom, feito isso, a gente sabe então que isso aqui é 7 e que isso aqui é 3. Então, 7 vezes 3, 21, né? Letra A. Tudo bem, gente. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Chegamos às aulas finais do primeiro ano. Espero que tenha colaborado aí com o seu aprendizado. E até uma próxima aula.